Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bem, hoje nós entramos diretamente no tema. Nós vamos... hoje eu acho que não vai ser muito entrevista, vai ser mais ou menos um debate aqui. Vamos lá. Eu estou com o Paulo Gustavo Tavares aqui, ele é naturólogo, escritor, palestrante. Então nós vamos trocar ideias hoje sobre um tema que eu acho que todo mundo se interessa. E já se fala muita coisa sobre isso. E eu também estou curioso porque eu quero ver o ponto de vista dele, do meu convidado. Nós vamos falar sobre o futuro da Terra, né? Nossa, quanta coisa! Eu vou fazer 65 anos daqui a menos de um mês. O que eu já ouvi falar, o que eu já acreditei, o pior é o que eu já acreditei, né? O que eu já divulguei e que depois eu mudei de ideia porque eu estou sempre aberto para assumir que eu pensava de um jeito e hoje eu penso diferente. Eu assumo. E eu acho que a gente é responsável por aquilo que a gente fala. Eu, Paulo, na qualidade de palestrantes, na qualidade de escritores, ele escreveu quantos livros? 3? Tem 3 publicados. 3 publicados, eu publiquei 5. Todo mundo sabe que meus 5 livros eu retirei de circulação. Por quê? Porque eu já não penso mais daquela forma que eu expressei nos meus livros. Eu teria que reeditá-los. As pessoas sabem. Então, como todo mundo está ligado a gente, um escritor, um palestrante, tudo que a gente fala, as pessoas que nos ouvem ficam ligadas na gente. Então, qualquer transformação provocada em nós vai reverberar nessas pessoas que estão ligadas. Então, a gente tem que ter a sinceridade de assumir que a gente mudou de ideia, uma série de coisas. Bom, então, hoje estou muito curioso, por isso que ele foi convidado aqui para vir aqui. Ele trabalha em conjunto com Jean Vanelan, que vocês viram aquela entrevista que nós fizemos, maravilhosa, né, sobre o Mentalma. Ele também dá o Mentalma aqui. E nós vamos falar hoje sobre esse tema. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Me diz uma coisa, Paulo. Futuro da Terra? E aí? Qual vai ser o futuro da Terra? Eu prenuncio, vamos dizer assim, eu já fui bastante otimista, continuo sendo otimista, mas muito mais realista hoje, né? Porque o que a gente tem visto, eu acho que é bacana porque nós estamos tirando muitas coisas, estão caindo muitos tabus, muitas fantasias, isso é bom. Eu acho que as pessoas estão mais pé no chão e deixando de ser tão sonhadoras assim, né? Eu sei que você tem uma linha espiritualista, pode ser, aqui existe um respeito fantástico por qualquer linha. Aqui todo mundo tem a liberdade de expressar a sua filosofia, a sua crença. Então isso que é vida inteligente, é assim. E espero que assim seja no futuro também, né? As pessoas respeitem umas às outras, coisa que infelizmente hoje não existe. Todo mundo disputa a verdade para si. E a verdade é de todos, né? Todo mundo tem um fragmento da verdade. A partir do momento que eu respeito o seu ponto de vista, eu estou contribuindo com uma pequena parcela que a gente se harmonize, que a gente possa se juntar, que a gente possa formar um círculo harmônico onde uma pessoa respeite a opinião da outra e assim a gente chegue num possível consenso, né? Tudo é possível. E aí? Bom, quando a gente fala em futuro da Terra, eu acho muito importante a gente se questionar se o tipo de percepção que a gente tem do presente nos possibilita imaginar algo dentro próximo da verdade do que será o futuro. Por que eu digo isso? Porque até alguns séculos atrás, se você pedisse para uma pessoa, tente definir 100 anos para frente, tente definir 200 anos para frente do que você imagina que vai existir aqui na Terra. Como parte de uma exposição mundial em Chicago, no ano de 1893, foi solicitado a 74 pessoas influentes e conhecidas nos Estados Unidos que elas tentassem imaginar e expor o que elas achavam que teria na Terra o estilo de vida 100 anos depois daquele período. Então, assim, quase para o ano 2000, que era essa projeção até 1993, desde essa data, as pessoas falavam coisas que hoje nós olhando para isso, a gente acha que foi infantilidade, porque a coisa evoluiu tanto. Sim. Que, por exemplo, o diretor
dos Correios dos Estados Unidos naquele tempo, ele achava que próximo ao ano 2000 os Correios estariam entregando correspondências ainda a cavalo. Ou em diligências, né? Essas carruagens puxadas por cavalos. Isso tudo que você está falando está registrado em algum lugar? Sim, tá. sim. Então, assim, as pessoas não conseguem perceber claramente um futuro distante. E 100 anos é muito tempo. Claro. Em especial pelo tipo de avanço que a gente está tendo aqui na Terra. Então, da mesma forma como aconteceu, como parte dessa exposição mundial em Chicago, se alguém disser hoje, no futuro vai ser assim, assim, assado, será que a gente tem condições de acertar o futuro? Ou a gente vai cair nessa coisa cômica igual um cara de mente inteligente, que na sua área achou que ainda as correspondências seriam entregues a cavalo quase próximo ao ano 2000. Sim. Um dos jornais mais conhecidos do mundo, o New York Times, no ano de 1903, mesmo com a sua repercussão, com a consideração que se tem pelas inteligências que promovem esse jornal, em 1903 eles diziam que chegaram a publicar o seguinte: a tentativa de você colocar algo mais pesado do que o ar para voar sim. perda de tempo. Uma semana depois surgem os primeiros protótipos de avião. Isso. Então a gente não Os tem irmãos muita Wright, depois Santos Dumont. Então a gente não tem muita condição de imaginar um futuro, porque o pensamento que a gente tem na atualidade, ele é definido com base sem dúvida, claro, no que a gente conhece, no que na a gente episteme atual. Isso aí. O quanto nós evoluímos em 50 anos? O que a gente evoluiu em 50 anos, a gente não evoluiu em 5.000. Sim. 100 anos para frente, ou seja, o futuro da Terra no próximo século, século 22, é algo simplesmente impressionante e difícil de imaginar, ou entra só para os temas de ficção científica. Tá, então como é que a gente pode conjecturar o futuro da Terra? O que se prevê? Hoje existe, por causa da necessidade de se prever o andamento das coisas, existe uma ciência chamada futurologia. Sim. A futurologia é diferente de premonição, de profecia. Ela é fundamentada no quê? Ela é fundamentada no avanço, seja daquilo que foi acontecendo no passado e no que está acontecendo atualmente, para se prever dentro de uma margem de menor erro o que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas e nos próximos séculos. Então hoje temos cientistas futurólogos que já fazem previsões muito interessantes quanto ao futuro da Terra. Em especial, como a gente vive uma era, a era da tecnologia, em especial no campo da tecnologia nós teremos avanços que deixaria todo mundo inimagináveis, eu acho. Uma das previsões do avanço para o futuro da Terra é o surgimento da inteligência artificial autônoma, ou seja, autoconsciente. Hoje nós já existem muitos projetos em vários países do mundo de inteligência artificial, só que são inteligências artificiais computadorizadas que ainda estão sob o comando de operadores humanos. De operadores. Mas prevê-se o surgimento de uma inteligência artificial autônoma, independente da vontade humana, pelo avanço das coisas. Um dos grandes futurólogos do mundo todo, inclusive, que participou da criação nos Estados Unidos da Universidade da Singularidade, que é Raymond Kurzweil, ele é um dos grandes nomes da futurologia. Ele tinha previsto que lá pelo ano de 2029 surgiria essa inteligência autônoma. Depois de um tempo ele corrige e diz que errou, calculou tudo de novo e viu que em 2019 é que surgiria a inteligência artificial autônoma. O que você acha sobre ela? Eu acho um risco. É um dos grandes riscos e hoje, dentro desses estudos de vanguarda dos cientistas no mundo, é uma das grandes preocupações. Sem dúvida. Mas é algo... O que a ficção nos mostrou, né? Que a gente já viu pela ficção até hoje. Mas é algo que não dá para se frear. No atual momento não dá mais para se frear. Não tem nada que impeça esse tipo de coisa. Então, o ser humano ele precisa ir se adaptando às situações a ponto de, em surgindo a inteligência artificial, qual é o grande drama disso?
O grande drama é que, como tudo na natureza, em todas as espécies, ao longo da evolução biológica dos seres, sempre os membros mais fortes, mais inteligentes, mais adaptáveis, eles dominam as espécies mais Sem fracas, dúvida. mais frágeis, Sim. né, menos adaptáveis. O drama é esse. Uma inteligência artificial autônoma tem um potencial evolutivo intelectual muito mais avançado, muito mais rápido do que o humano, porque as máquinas estão evoluindo de forma exponencial, num ritmo exponencial. O ser humano ele não está acompanhando em termos de intelectualidade ou psicologicamente esse avanço. Se a máquina ela desenvolve uma autonomia, ou seja, uma consciência própria, por mais estranho que isso nos pareça no atual momento, mas já é estudo seríssimo dentro da ciência, o ser humano corre esse risco de ser dominado pelas máquinas, e aí é que os filmes tentam alertar isso para a humanidade, através, às vezes, de uma coisa cômica, inclusive, mas existe essa preocupação dentro da ciência. Muito bem. E assim sendo, considerando que a sua linha espiritualista, espírita e tal, para mim seria um verdadeiro caos, considerando, estamos trabalhando no campo das hipóteses, né? Imagina uma inteligência artificial vai contra tudo aquilo que a gente conhece. O que a gente conhece, Eustáquio André Patunas, hoje, eu só tenho duas certezas. Que hoje não é dia 6 de abril de 2016, nem sei que dia, ninguém sabe que dia nós estamos, que ano nós estamos, que data é essa convencionada pelo homem. Nós estamos totalmente desassociados da sintonia galáctica, vamos dizer, no universo, totalmente perdidos. E a outra de que um dia nós vamos passar dessa pro lado de lá. Ainda bem. Que hoje eu questiono até, para quem já foi espiritualista, quem deu palestra em centro espírita, para quem escreveu 5 livros, para quem já falou um monte de coisa, hoje eu cheguei a bater no centro, bati lá naquela ponta, e agora eu estou tentando voltar para o meio, porque não adianta você ir para outra ponta, né? Então, eu acho que feriria tudo isso aqui que a gente imagina, né, que seja a verdade, né? Imagina, já nos passaram um monte de coisa sobre criação, sobre lei disso, sobre lei daquilo. Então, essa questão de uma inteligência artificial autônoma, quer dizer, estaria contra tudo aquilo que nós conhecemos. O que não quer dizer que tudo aquilo que nós conhecemos tem um pingo de verdade, né? Pode ser que a verdade seja outra e a gente desconheça. Como é que você vê esse aspecto da questão? Eu tento aplicar diariamente na minha vida uma percepção que eu tenho sobre a verdade. Qual é o seu conceito de verdade? Então, vamos lá. Qual é a minha percepção primeiro sobre a verdade? Sim. É que a verdade ela está sempre muitos passos à frente de onde a gente está. Então, assim, é algo eternamente a ser perseguido. No máximo, penso eu, que da verdade, pelo menos no atual momento da nossa espécie aqui na Terra, no máximo a gente consegue perceber o rastro da verdade nessa caminhada, já que ela se encontra muitos passos à nossa frente. Então veja o seguinte, há um impulso dentro de todos os seres humanos de buscar o conhecimento, de buscar a compreensão, natural, porque a gente está sempre tentando entender a realidade ao nosso redor. Com certeza. E ao mesmo tempo, na tentativa de perceber a realidade, a gente, na aplicação de um instinto básico de sobrevivência, a gente tenta preservar a nossa existência, porque o futuro, ele sempre nos parece ameaçador. Não é? Claro. Então isso desde os animais. Sim, é um grande exemplo. Eu me inspiro muito nos animais. De coberturas, enfim. Mas essa preocupação quanto ao que vai acontecer no futuro abala algumas das nossas certezas, entre aspas, do atual momento, porque não dá para a gente imaginar um futuro parecido com o presente. De fato, o futuro ele é estranho. Estranho ao que a gente tem hoje. E é o ser humano que vai precisar se adaptar ao futuro, e não o futuro vai ter que se adaptar ao ser humano. Porque o avanço das coisas, inclusive o avanço das ideias, seja no campo da ciência, seja no campo da filosofia, seja no campo da espiritualidade, tem que se transformar o tempo todo, porque a verdade ela ainda não é perceptível.
A verdade, ela não se impõe. Nós é que precisamos começar a abrir o tipo de consciência que nós temos, para que aí, então, você consiga ir se deparando com aspectos possíveis de uma verdade. Você falou que a verdade sempre está à frente. Qual é o seu conceito? Como é que você define verdade? Bom, você tem uma definição de verdade? Não, nunca defini verdade. Não? Não. Mas eu digo, penso eu que a verdade seria tão somente uma percepção. Percepção daquilo que é. Eu vou compartilhar com você o meu ponto de vista, assim, o atual, né? Nossa, eu já tive N, só posso falar o do agora, né? Amanhã pode ser diferente. Verdade, para mim, eu acho que um grande problema da humanidade é que sempre conviveu com a verdade alheia. Isso. Ou seja, eu nasci, meus pais me ensinaram um monte de coisas, os meus tios, os meus professores, e foram me colocando coisa na cabeça. Supondo que eu cheguei do plano, supondo que eu não tenho certeza de nada, repito, supondo que eu cheguei do plano espiritual, estou lá novinho, uma criança pura, como dessa pureza, como Jesus teria dito, vinde a mim as criancinhas, nessa questão da pureza e tal. Então eu não pude nem expressar essa minha pureza, não pude nem trazer para cá, porque alguém já tolheu logo de começo e já começou a me colocar tranqueira na cabeça. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, a verdade é essa, a verdade é aquela, e me afastou da minha verdade, porque eu vim da verdade, eu vim de um lugar onde a verdade reina, né? Sei lá, qualquer lugar. Então, passado todos esses anos aqui, eu tendo muitas verdades, acreditando em N coisas, hoje eu defino a verdade da seguinte forma: verdade é tudo aquilo que eu possa sentir, que eu possa tocar, que eu experienciei, que Eustáquio André Patunas experienciou. E que também não pode ser tão verdade assim, porque eu posso me enganar, né? Eu posso estar enganado nisso. Então, em princípio, o que eu fiz? Eu abandonei tudo, falei da questão dos livros, né? Eu abandonei tudo, joguei fora, fiz um backup não, joguei sei lá como é que, uma formatação e estou tentando reedificar, vamos dizer, as minhas crenças, o meu conhecimento em cima disso. Porque chega, na minha opinião, essa. Quando você foi infeliz, quando você falou que a verdade está adiante, eu concordo que a verdade está sempre adiante para a gente alcançar. Mas tem alguma coisa que nos impede de alcançar essa verdade. Essa que é a questão. Sem dúvida. Por quê? Vamos ver. Qual é o seu feeling nesse porquê tem alguém, alguma coisa que sempre faz questão de nos afastar da verdade? Por que essa verdade é tão perigosa, digamos assim? Hein? Você captou o espírito do que eu quis dizer? Vamos lá. Penso que o ser humano ele não foi projetado para perceber a realidade. Em que sentido? O cérebro humano ele não foi projetado para isso. O tipo de software mental que o ser humano carrega, ele foi criado, e aí a gente teria que entrar em outros assuntos. Vamos entrar, não tem problema. Humana. Vamos lá. Foi criado provavelmente para ser algo a ser mexido por outras inteligências. Okay? Assim, recobrando uma ideia que parece ser mitológica dentro do campo religioso, Antigo Testamento, bíblico, Gênesis, a criação do ser humano. Supondo que se Eva e Adão fossem os primeiros humanos da Terra, não é isso, mas claro, dentro dessa história religiosa, eles viviam no Éden de uma forma tranquila, sem muito discernimento das coisas, quase como que um animal só um pouco melhorado na natureza. Só que no momento em que, como conta a história, Eva é tentada pela tal serpente, que a influenciou em comer o fruto proibido, que era o fruto da árvore do conhecimento, Eva, ao consumir aquele fruto proibido por quem? Pelo Deus que teria criado a espécie humana. Isso. Certo? Isso. Pelo ser que é chamado de Deus no Antigo Testamento. Ela começou a perceber as coisas de uma forma diferente, discernir o bem e o mal, ou seja, ter o conhecimento, uma percepção mais clara da verdade, influenciou teoricamente o seu marido, seu companheiro Adão. Ele também, em consumir o fruto, teve uma percepção abertura maior, de consciência, uma abertura de consciência, e começou a perceber um pouco mais da verdade ou da realidade,
tal como ela é, e ter discernimento, portanto. E aquele que se configurou como Deus, criador da humanidade, tá ficou legal. pé da vida com Eva e com Adão, e por isso os castigaram desde então, porque Eva desobedeceu uma ordem que era não comer do fruto do conhecimento. Então você coaduna de que nós somos, de que a Terra é um grande laboratório, não? Penso Dessa eu, ideia, você pensa Penso isso? que a espécie humana é uma experiência científica. De quem? De inteligências extraterrenas. Tá, ixi, bom, agora você entrou num campo eu sou o que chamam de ufólogo, mas hoje não faço mais questão nenhuma de ser reconhecido como tal. Eu lido com isso dos meus 55 anos, eu lido com ufologia, né? Já tive experiência, mais um monte de pessoas, testemunhas, já vi disco voador. Não vi luzinha. Luzinha todo mundo vê. Luzinha, objeto voador não... O próprio nome já diz, objeto voador não identificado. Objeto voador não identificado não é disco voador? Não é identificado? Então, eu já vi, conheço pessoas que viram também, pessoas de grande credibilidade, só que, veja, até nisso eu fiquei um chatão, né? Eu acho que o cara vai ficando velho, ele vai ficando chato mesmo, né? Até nisso, hoje, eu acredito, vamos dizer... Existe disco voador? Existe. Por que existe? Porque eu vi. Não só eu, como mais um monte de gente. Se eu vi, é porque existe. Mas ele faz evoluções fantásticas, como eu vi, e testemunha junto comigo, meus pais, meus amiguinhos também viram. Isso quer dizer que eles vieram de fora? Não, em absoluto, não tinha marca nenhuma dizendo Made in Marte, Made in Andrômeda, Made in Antares, nada. Ninguém veio até hoje aqui, olha só, um ufólogo falando isso, hein? Ninguém veio até hoje aqui, mesmo com a fenotipia diferente, cabeçudo, ou os nórdicos, toda essa coisa, ninguém em absoluto, nenhum contatado, nenhum abduzido, tenha sido, voltou de algum lugar com uma fotografia, com um pedacinho do chão do planeta, uma graminha, roubar alguma coisa da nave, se eu estou lá dentro, nossa senhora, o pau ia comer. Porque ET, você me desculpa aqui, mas vou ter que levar, eu tenho que mostrar isso aqui, né? Então, nós temos evidências, que essas evidências podem não ser reais, que o universo é incrivelmente grande, isso é notório. Seria uma estupidez, mesmo nós sendo laboratório, sermos idiotas, sermos uma série de coisas, seria o cúmulo da idiotice você imaginar que nesse universo inteiro a vida seja espelhada em seres como eu, você, como essas pessoas aqui, né? Seres ainda que são, puxa vida, né? Dentro daquilo que a gente conceba por a coisa. Então, essa questão de daí achar que nós estamos sendo visitados, nós não temos essa prova. Hoje os meus amigos, os meus colegas ufólogos, a gente se encrenca nesse aspecto, encrenca no bom sentido, porque daquele crente, que o crente não pode ser crente, a ciência não vive de crença, a ciência não vive de achismo. Então hoje eu já, dentro do campo das hipóteses, um dos meus livros é Raças Extraterrestres. Eu falo de 130 e poucas raças. Hoje eu considero aquilo lá como ficção, né? Então, hoje eu prefiro acreditar. Como eles estão presentes aqui na nossa... Você é um cara que já estudou, já é letrado. Eles estão presentes aqui desde a Atlântida, que dizem que não existiu, mas existiu Atlântida, existiu Lemúria. Você lê o Bhagavad Gita, você vê uma série de coisas, tem os Vimanas, então estavam lá presentes com explosões atômicas naquele tempo. Então estão presentes há muito. Eu acho, estou falando de achismo, que é muito mais, inclusive uma das últimas palestras que eu dei foi exatamente sobre esse sentido, num congresso recente aí. Do céu ou da terra? De fora ou daqui? Que prova eu tenho que eles vêm de fora? Não tenho nenhuma. Que eles estão aqui, sim. Então é muito mais fácil eu achar que a origem deles é aqui, que é um lugar onde eles sempre estiveram. Da onde eles vieram é outra questão, não sei. Mas que eles estão aqui, estão. Então você vê, e nós, desculpe eu estar falando muito, o convidado dele, mas a crosta da Terra é uma casca de ovo, né? Porque a parte mais profunda da nossa Terra que a gente conhece são as Fossas Marianas, lá no Pacífico, 11,5 quilômetros. E para você chegar até o centro da Terra são 6.300 quilômetros.
Então, ou seja, é nada. Então é muito possível que dentro dos mares, dentro das geleiras, dentro das cordilheiras, dentro de... Não estou falando centro da Terra e nem Agartha, nem Terra Oca, nem nada. É muito possível, existe uma grande possibilidade. Tem cavernas enormes com 170, 200 quilômetros de extensão. É muito possível que esses habitantes que a gente conhece, né, sejam daqui. Então, como você vê essa questão hoje? Nós não estamos discutindo crença de ninguém, né? O ponto de vista é legal, porque vai bater com o ponto de vista de todas as pessoas, vai fazer com que elas raciocinem. Como você vê essa intervenção externa que todo mundo espera? Na religião, nas religiões, cada um espera a volta do seu profeta. Sim. Então as pessoas vivem em função de esperança. Eu não penso no meu futuro. Eu penso em alguém vindo para me salvar. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que me virar, eu tenho que me comportar conforme mandaram eu me comportar, na esperança de que quem chegar aí vai falar, pô, Greguinho, você foi legal, você é um dos escolhidos, eu vim aqui para te pegar. Então, como é que você vê isso tudo? Fala para mim. Que convicção você tem, assim vamos dizer, dessa nossa origem extraterrestre? Antes de mais vamos nada, lá, pode falar o que você quiser agora. Fala 1 hora sem eu te interromper. Isso, não tem problema. Isso que você está fazendo, isso que você vem fazendo nesses últimos anos da sua vida, de reavaliar seus conceitos, de reavaliar suas crenças e verdades, só é possível pela inteligência humana que veio se desenvolvendo desde esse tempo, se Sim. esse tempo for real, tá? Isso. Do que aconteceu lá atrás, no episódio de Eva e Adão. O senso crítico que hoje nos cabe praticar é penso eu, que é uma das maiores conquistas da raça humana. Também acho. De você sair da credulidade e cair para o questionamento, cair pela investigação constante de uma possível verdade. Bem isso. Só pensamentos abertos, ou seja, questionadores, é que podem encontrar a verdade das coisas. Um pensamento fechado, estabelecido e cristalizado numa crença ou numa verdade pessoal, jamais sai daquele ponto. E a nossa proposta, enquanto raça pensante aqui na Terra, é evoluir como um todo, em todos os sentidos, mas em especial nessa capacidade de inteligência e liberdade de pensamento. Tudo isso que você expressou é o que a gente está, enquanto coletividade, tendo que construir aos pouquinhos, porque só a liberdade de pensamento, a liberdade de opção, nos viabiliza a liberdade de amor, inclusive. É você sair da condição de um amor animal, que é o amor do macaco com seus filhotes, o amor da leoa com seus filhõezinhos, tá, para um amor esclarecido, para um amor incondicional, para um amor sem filiação. É o amor. É fruto da cidadania planetária e cósmica que a gente precisa desenvolver. Mas quanto à origem da vida aqui na Terra, eu vou me basear numa exposição de um cientista terreno. Vamos lá. Porque eu acho que, no que diz respeito à ciência, a gente tem mais segurança em muitos dos assuntos. Você se fundamenta nela, claro. E depois você pode ir para qualquer lugar. Porque a ciência não é necessariamente crédula nas coisas. Sim. Ela tem esse pensamento crítico em torno de tudo. Até porque a religião, ela sempre nos ensinou a crer. Isso. Mas hoje a gente precisa necessariamente emancipar a nossa consciência e pensar, questionar, criticar, não aceitar porque a coisa é dita que é assim, porque está escrito num livro sagrado, ou porque alguém deduziu que é e ponto final. Exatamente. Né? Ou porque alguém diz que na minha experiência pessoal é assim, então é assim. Não, em absoluto. A coisa não funciona claro. assim. Mas, por exemplo, lá pela década de 1970, um cientista chamado Francis Crick, junto com seu colega de trabalho James Watson, ambos geneticistas, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina porque foram eles quem descobriram a estrutura helicoidal do DNA. Sim. Então, assim, são as 12 hélices, toda aquela das coisa. maiores autoridades no assunto genética e DNA, penso eu que tem existido ou existe, até não sei se estão vivos ainda. Acredito que não. Mas enfim, ao tempo deles foram grandes mentes do assunto e mesmo sendo prêmio Nobel,
por ter descoberto a estrutura helicoidal do DNA, Francis Crick aponta o seguinte aspecto. A gente está sempre buscando entender qual a origem da vida aqui na Terra, certo? Então surgem algumas teorias para explicar o surgimento da vida no planeta Terra. Primeira teoria, que foi a que graçou o pensamento científico durante um tempo, que é a teoria da geração espontânea. Então, os elementos químicos que existiam em abundância aqui na Terra... Isso não é a panspermia, não, né? Não, tá. A gente vai chegar nisso. Os elementos químicos que existiam aqui no planeta Terra, ainda muito jovem, o planeta ainda se adaptando, ainda muito quente, porém, foram se unindo, formando algumas moléculas, e essas moléculas... Isso é a visão científica? Isso, tá. A visão da geração espontânea. Okay. E essas moléculas formando organismos unicelulares, aí surge uma molécula-mãe, da qual vai se ramificando, se procriando, vamos dizer assim, surgindo a vida aqui na Terra. Só que isso caiu por terra já faz um tempo. Por quê? Alguns dos elementos químicos existentes no DNA, que é o mesmo DNA da molécula-mãe de bilhões de anos atrás, não existia no planeta até então. E como se sabe disso? Por estudo científico. Por estudo científico? Sim. Não existia? Não, tudo que eu estou falando aqui é do pensamento científico. Tá? Para aí a gente chegar num outro entendimento. A vida aqui na Terra surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, segundo as constatações desses cientistas. Através do quê? Através de uma molécula-mãe contendo um código genético dentro dela, ok? E que dali ela começou a se replicar e foram surgindo primeiro organismos unicelulares e depois de muito tempo organismos pluricelulares que foram evoluindo e gerando muitas espécies aqui na Terra. Só que daí, quando essa teoria cai por terra, surge outra hipótese, outra teoria de outros cientistas, a ideia da panspermia. Ou seja, a vida aqui essa molécula-mãe, que há um consenso científico em torno da origem da vida com essa molécula-mãe, ela teria vindo então no bojo de um asteroide, de um cometa, que em se chocando com a Terra, semeou a vida biológica aqui no mundo, trazendo essa molécula-mãe. Ok. Essa é a panspermia balística, como se chama. Só que Francis Crick, como disse, penso eu, na época dele, ter sido uma das maiores autoridades no assunto, o cara entendia do assunto, não era um... Tanto é que ganhou o Nobel, prêmio Nobel. Ele disse que não é possível a panspermia balística ter acontecido. Por quê? Porque ele percebia que a estrutura delicada do DNA era tão complexa e tão rica que, primeiro, não daria tempo dela ter se desenvolvido sozinha. Dos 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando a Terra surge, até 3 bilhões e 800 milhões de anos, que a vida surge, essa molécula-mãe, ela não teria se desenvolvido naturalmente desde a origem da Terra até o surgimento dela. Segundo ponto dele, qualquer choque de asteroide aqui na Terra, com essa molécula-mãe, de tão delicada que ela teria sofrido grandes prejuízos e alterações, se danificaria, em resumo. Primeiro, com o choque desse asteroide, desse cometa, desse meteorito na atmosfera terrestre, ela ia começar a se queimar. Sim. Né? Por isso aquele rastro das tais estrelas cadentes, que são os meteoritos. E o impacto disso também no solo geraria um grande problema e danificaria também essa estrutura delicada da molécula-mãe, contendo no seu interior um DNA que deu origem a toda a vida na Terra. Então, Francis Crick, ele diz o seguinte, para ele, a única possibilidade dessa molécula-mãe ter surgido na Terra seria assim por panspermia, mas não a balística, não a por choque de cometa. Segundo ele, aí ele cria a teoria da panspermia dirigida. Essa molécula-mãe ela veio de fora, de outro mundo, independente de como, mas teria vindo necessariamente dentro de um artefato fechado e colocado cuidadosamente aqui na Terra para se desenvolver em ambientes marinhos. Marinhos, na água. Segundo ele, a única possibilidade disso ter acontecido aqui na Terra, levando em consideração como o DNA é, porque o DNA de hoje em dia, seja dos humanos, sejam dos animais, sejam dos vegetais,
ele é praticamente o mesmo, mas com algumas modificações pequenas nos modificações, genes né, das muitas espécies. Mas a estrutura e a complexidade, os elementos químicos que ele contém, são o mesmo desde o princípio da vida aqui na Sim. Terra. Então ele diz que só alguma coisa sim teria acontecido para a vida ter sido semeada aqui na Terra. Aí os repórteres, obviamente, caíram em cima dele, todo o pensamento científico, dizendo que então ele estaria afirmando que Deus é que criou a vida aqui na Terra. Ele disse que, por ser cientista, ele não acreditava nisso. Aí perguntaram, então você está dizendo que foram extraterrestres? Ele, numa brincadeira, dizendo que, por ser cientista, ele também não acreditava nisso. Para ele, alguém colocou isso daqui, a vida aqui na Terra. Com certeza. Então, assim, partindo desse pressuposto, talvez a vida tenha vindo a partir de outras inteligências não terrenas, porque a vida aqui na Terra ela ainda não era possível, o planeta estava tentando se adaptar e os elementos químicos não existiam aqui, vindo de fora, colocada aqui como uma semeadura, como num campo em que a gente planta sementes para ver o surgimento do fruto no final. E a coisa vem sendo, quem sabe, acompanhada por alguma inteligência Aí nós entramos de fora, ou uma inteligência de fora que pode ter ficado aqui dentro também, em alguma Exatamente. estabelecendo bases internas. Então. Agora, o que ninguém pode contestar é que, eu sempre repito a mesma coisa, é alguma coisa, chamar de coisa, alguma energia, alguém criou isso tudo. Criou isso tudo. Porque essa questão de Big Bang, isso é coisa para criança brincar. Porque se existia um Big Bang, é porque existiam elementos para existir o Big Bang. Não pode existir uma explosão se não existir material ou matéria para existir essa explosão. Do nada ela não acontece. Então, antes do Big Bang existia alguma coisa. Então é óbvio. Segundo, para quem estudou, quem fez essas coisas que a gente perde tempo, primário, colegial, e essas coisas que a gente aprende que não vai usar nunca, percebe dentro dessa grandeza, você só falou do DNA, uma espiral de DNA. Se você vê uma célula, né, que você já deve ter visto, mitocôndria, tudo isso aqui tudo tem um sentido lá dentro. Você vê a própria natureza, você vê a constituição do ser humano, você vê os animais e tudo isso aqui, você fala, não é, isso aí não nasceu de um pum cósmico, digamos assim. Isso aí tem alguma coisa muito, e o que eu digo e o que eu uso é isso aqui, alguma coisa que transcende a minha capacidade de entendimento de hoje. Não posso tentar compreender o atualmente, para mim, incompreensível. Que é notório que alguém criou isso aqui, e olha, quem criou tem muito bom gosto. Vamos esquecer ser humano, eu posso fazer o que eu bem entender, você pode sair daqui, bater no porteiro aqui embaixo, eu posso ir lá plantar uma rosa, cada um pode fazer o que bem entender. Mas é muito lindo, é muito bonito para não ter sentido nenhum, e para ter saído do nada. Então, isso que eu acho que todos nós buscamos, né? Essa origem, que coisa é essa que criou isso tudo? E que esperança a gente pode ter? É uma brincadeira, é uma grande brincadeira isso, mas seja lá o que for, tem um extremo bom gosto. De fato, e veja. E não pode ser, como é que se diz? Desperdiçado. Isso não tem algum motivo. Ninguém faria uma coisa linda dessa para não ter sentido nenhum, né? Então é isso que você diz que é o tema do nosso papo de hoje, o futuro da Terra. Se nós somos os protagonistas disso, vou dizer, eu acho que o futuro da Terra não está na mão de quem nos teria criado, não, né? Exato. De quem vem de fora. Não sei se você coaduna com esse ponto de vista, né? Agora, você acredita, pelo que nós vimos ali, eu pedi para a Sinamara me mandar uma prévia do que você fala sobre... Você palestra sobre isso, né? Esse é um tema de palestra, né? Essas inteligências, como seria possível hoje, se a gente não tem esse tipo de evidência, como eu falei, talvez a gente tenha e eu desconheça, né? Não quer dizer nada disso. O que leva você a acreditar que futuramente nós possamos ter intercâmbio com esses seres, considerando, nós estamos falando com mente concreta, mente racional aqui. Não temos nada de prova ainda de dobra do tempo, que eu possa chegar lá, fazer uma dobrinha, saio de 60 mil anos-luz aqui, e daqui a 30 segundos no tempo atual nosso, eu estou aqui na porta fazendo essa coisa. O que te leva a crer
que te leva a crer que futuramente, estamos falando do futuro, né? Civilizações, seja lá de onde forem, poderão estar em contato conosco considerando a nossa hostilidade, o nosso belicismo, o nosso medo, as nossas crenças, que são para mim fatores proibitivos para um contato inteligente, que se eles vierem aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar acabar com eles aqui, porque eles estão nos invadindo, querem nos dominar e tudo isso aqui. O que faz você pensar que e considerando também as distâncias, né? Como eles venceriam as distâncias para virem aqui? E eles fariam parte, nós estamos entrando no campo das conjecturas, mas é muito bom a gente conjecturar, porque através das conjecturas nós vamos lá. Quem estaria por trás disso, né? O problema é seu, você que vai responder. Quem é que estaria comandando esse grande... Você me lança essa batata quente. É difícil, não interessa, mas estamos aqui para isso tá mesmo. Bom, tá bom. Você não é obrigado a dizer, não estou pedindo, você vai dar o seu ponto de vista, isso que é bacana, né? Nós estamos aqui para lançar ideias. Bom, com base na primeira pergunta que você fez. Vamos lá. O que te leva a entender ou acreditar que isso vai se dar dessa forma, que em algum momento vamos ter um intercâmbio direto e objetivo com outras raças, sejam elas extraterrenas, extradimensionais, boa, bem falado, bem tocado. Bom, eu conheço algumas evidências da existência de vida extraterrena, seja com base no passado, seja com base no presente. Okay. Por exemplo, existe uma área de estudo que é a arqueologia. Sim. Né? E hoje a ufologia, já devido a alguns tipos de descobertas que surgiram no campo da arqueologia, surge a ufoarqueologia. Isso. Né? Mostrando evidências de um passado, com evidências físicas, de inteligências não pertencentes à espécie Homo sapiens, interferindo materialmente no desenvolvimento das coisas, das sociedades, inclusive com tecnologias de milhões de anos. Isso que não é indubitável. Isso é a raça Homo sapiens, a qual nós pertencemos. Então, deduz-se de que uma inteligência extra-humana tenha deixado alguma coisa por aqui, ou deixado seus rastros. Totalmente de acordo. Né? E isso encontra-se em todas as culturas, em todos os lugares. Sim. E inclusive em todas as mitologias, que acabam reafirmando esse tipo de coisa. No atual momento, existe um grupo grande de ex-militares, um grupo grande de pessoas de alta patente de algumas áreas militares do governo de alguns países, que estão abrindo a boca, mas porque já se aposentaram, porque não sofrem mais perigo de algum tipo de represália, de acordo também com a lei dos países, né? Que estão ou divulgando os documentos ou falando do que sabem, inclusive ex-astronautas, uma série de coisas aí. Mas assim, hoje há evidências de algum tipo de inteligência que está fora da Terra, que vem para a Terra. No que vaza de vídeos e fotos de ônibus espaciais, a gente vê alguma coisa nesse sentido, de vídeos que são submetidos a análises. Sim, mas a gente vê nisso são as luzes, nós não vemos objeto nenhum. Né? Há algumas imagens que evidenciam algum tipo de objeto, tá? Possuindo ou não luminosidade. Objetos metalizados, objetos não metalizados, enfim. Mas assim, nós temos uma série de informações que, óbvio, para a população comum que está só acostumada a assistir canais abertos de televisão, claro, isso não vai estar exposto, porque não é do interesse das macroforças mundiais disseminar um conhecimento que poderia produzir pânico, produziria reflexões, exatamente, a própria igreja, questionamentos e tal, né? Então assim, devido ao conjunto de materiais com os quais eu já tomei contato, e também ligando isso ao meu senso crítico das coisas, é muito difícil não existir, e é por isso que eu não levo para o lado da crença em si, porque consigo ver evidências. Muito difícil não existir uma inteligência extra-humana ou inteligências extra-humanas
Aí pode ser tanto no sentido extradimensional, extraplanetário, exato, isso é importante físico, você ter falado mesmo, porque é que isso estão mesmo. interferindo de alguma forma na evolução da humanidade, porém não se mostrando de forma objetiva ou oficial para toda a coletividade planetária terrestre. Mas você, na condição de estudioso da ufologia, creio saber disso, o que é que os ufólogos hoje em dia, sérios, no mundo inteiro, estão percebendo? Que a cada ano o número de registros de contatos de primeiro, segundo, terceiro Vamos grau lá? está aumentando exponencialmente também. Puxa vida, eu ia falar o contrário. Você acha? Acho. Eu percebo o contrário. Não, então, Mas tudo bem. Não, é interessante, é o que. Vamos tocar nesse aspecto, é importante, que muita gente da ufologia vai assistir a gente aqui, porque eu sou ufólogo, eu tenho grupos de ufologia até hoje, a Ufobras, inclusive. Eu percebo o contrário. É interessante você dar essa sua versão, porque hoje, se você for procurar a casuística, antes nós tínhamos todo dia, você abria o portal, antes que eu digo, década de 70, antes disso aqui. Você abria o portal, até 80, você abria, tudo tinha nos jornais, o disco voador aqui. No passado não era luzinha, não, era a nave mesmo que aparecia, pousava, deixava marca e tudo isso aqui. Hoje, com o advento do CorelDRAW, com Photoshop e tudo isso aqui, nem isso hoje mais tem. Eu não tenho visto essa casuística. A casuística sumiu. Como se nossos amigos, vamos chamar eles assim, vai? Se eles estiverem aí, se eles existem, tudo. Nossos amigos extraterrestres, ou falar, essa turma aqui não tem mais jeito, vamos procurar um outro planeta, deixa eles se resolverem. Mas realmente hoje você não tem a casuística. E eu estranho não termos a casuística, eu quero saber onde é essa sua fonte, que você faz uma afirmação ao contrário. Você não vê mais hoje. E hoje a gente deveria ver mais, porque o meu celular está aqui me dando informação toda hora. A internet está aqui me dando informação todo momento. Então hoje você não tem mais isso aqui. Esses registros diminuíram drasticamente e é uma grande incógnita, na minha opinião. O que será que aconteceu para essa casuística diminuir? Quando deveria ser o contrário, porque hoje, com todos os recursos que eu tenho, com filmadoras, com todo mundo ao momento, eu deveria estar sabendo, deveria estar tendo ocorrências no mundo inteiro. Então, eu me admirei de você ter falado isso, porque eu até fiquei entusiasmado. Eu falei, ele vai falar o que eu penso. E você falou uma coisa totalmente diferente, isso que é legal. Que bom, né? Não, já acho, uma discussão claro, eu acho isso ótimo, apimentada. poxa. Porque nós estamos aqui para isso. Pode ser que outras pessoas estejam vendo, pode ser que eu esteja por fora. Qual é a tua fundamentação para esse tipo de ocorrência? Onde você tem visto o aumento da incidência casuística? Eu percebo o seguinte, desde a época que você falou, uma redução drástica em casos daquilo que a gente chama de abduções. Quase nula. Hoje você quase não vê realmente, por isso que revistas de ufologia estão só falando de casos passados. Ruminando. Trazendo à tona a mesma de novo coisa, o que aconteceu no exatamente. passado, a mesma etc. coisa. Isso aí. Mas assim, Muito em bom. termos de contatos visuais, a gente tem eu pelo menos, Claro, uma interpretação que eu faço. Um número crescente, tirando essa coisa aí das manipulações de áudio e não, de áudio, tudo bom, vamos tirar as fraudes, tá bom, tira as fraudes. Um número muito grande de filmagens que alguns estão fazendo, mas o quê? Em especial de luzes. Esse que é o problema, mas com um comportamento meio que estranho. Anômalo, não importa, então, mas é o não identificado, isso que pode ser qualquer coisa, exato. qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, Eustáquio, vamos Vamos lá. voltar um pouquinho no tempo. Voltamos. Você falou alguma coisa de espiritismo mais cedo aí. O espiritismo, a codificação espírita, Sim. surgida no século XIX, como é que começou a codificação espírita? Mesmo a mediunidade ser algo muito antigo na humanidade, Sim. os fenômenos que começaram a acontecer, seja em Paris, na França como um todo, em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos e outros, foram fenômenos físicos, fenômenos que impressionam os nossos sentidos. Batidas,
Você chegou já a estudar Sim, espiritismo, nossa, você já, sabe já. como é a coisa. Excetuando-se, claro, estão falando aqui, esquece fraude, esquece essas coisas todas. Existem as coisas que eu já presenciei muita também. Não que posso... foi o que fez Kardec se interessar, porque o Kardec Ok. não era um cara crédulo, não era religioso, não era nada disso. Né? Era um cara ligado à educação, ligado a um estudo da ciência da época, e usou esse pensamento crítico científico dele para avaliar esses fenômenos, avaliar no sentido de isso aqui pode ser fraude, mas isso aqui não tem uma explicação dentro do que nós temos ao nosso alcance. Vamos lá. Mas os contatos iniciais, eles se deram todos através de fenômenos físicos impressionáveis aos nossos sentidos. E evoluiu para o quê? Para um contato inteligente, reduzindo cada vez mais os fenômenos físicos para serem fenômenos de interferência mediúnica com a participação da mente dos médiums. Isso. Certo? Certíssimo. Ou seja, psicografia, psicofonia. Sim. Né? Então as mensagens inteligentes da parte dos espíritos, de seres de outros planos, até porque não acho que foram só espíritos desencarnados que participaram do processo, mas começaram a evoluir para um outro tipo de contato direto. Se eu fizer uma parte, você não vai perder o raciocínio. Não, pode. Tá, então vamos lá. Esses livros que eu escrevi, que eu achava que muito do conteúdo deles era a tal da psicografia, ou o channeling, que é essa palavra, né, a canalização, tudo isso aqui, e eu ouvia, muito tempo atrás, né, eu ouvia palavras sem som na minha cabeça. Palavras sem som. Pode parecer estranho, palavras sem som, mas ficava martelando aqui, martelando, até o momento que eu me sossegava e ia para algum lugar, e sentava e aí desenvolvia o raciocínio daquela martelada na minha cabeça ali. E saía coisa bonita. E eu achava coisa bonita aquilo lá. Falo, puxa, que coisa linda. Muitas coisas ali eu até me emocionava, né? Passado, quando deu essa transformação, vamos dizer, nas minhas crenças, uma série de coisas que eu acho que foi salutar, eu passei a ver esse aspecto como eu era capaz daquilo. Tudo isso aí, eu não precisava estar canalizando ninguém, não precisava estar recebendo nenhum espírito, ninguém precisaria estar psicografando para mim, porque eu acredito que essa coisa que me anima aqui, essa ânima, ela é muito mais inteligente, eu tenho muito mais conteúdo do que eu tenho consciência disso. Então acho que a partir do momento que você se abre, se permite, ou você está vibrando aquela palavrinha mágica que nós estamos falando agora há pouco, que é o amor, né? Aí você sintoniza com essa fonte e com aquilo que você está ligado. Então acredito que muito daquilo que eu fiz, que eu achava que era alguém estava martelando na minha cabeça, ou alguém estava me inspirando disso aqui, concluo que eu posso estar absolutamente errado. Né? Assumo que eu posso estar totalmente errado. Eu acho que eu acessava a minha própria essência, aquela coisa bonita, o que todo mundo busca, o tal do eu superior, que a gente tem todas essas coisas. Então, não necessariamente acredito que nós temos que dar um valor a nós mesmos. Porque aí você chega lá, vai ler, você vai dar um curso ali, vamos dizer, numa palestra, tem uma mensagem para vocês. Metade do teu público vai perguntar de quem é. Quem é? Se for Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Astar Sheran, ou não sei o quê, opa, vou prestar atenção, mas você vai falar, eles vão te perguntar quem é. Eles não querem nem saber que mensagem que é, eles querem saber quem é o... Se você disser foi o Zé Povinho, eles vão, isso aí não tem credibilidade nenhuma. Então eu acho que o ser humano, ele tem que acreditar no potencial dele. Sem dúvida. Muitas dessas aludidas, vamos dizer, só fiz essa parte para dar meu ponto de vista. E talvez para as pessoas raciocinarem, pensarem também. Muitas dessas aludidas canalizações, porque tem gente que canaliza 2, 3 vezes na vida, psicografa 2, 3 vezes na vida e acha que psicografou. Eu acredito que seja também, eu não sei qual é o seu ponto de vista, de que eu posso estar acessando a minha própria essência. Sim, eu já vou linkar com o que eu estava falando. Vamos lá. Antes, tá? De fato, que existe uma febre na nossa sociedade, nos movimentos espiritualistas ou pseudo-espiritualistas, como você chamou em outro momento, de receber alguma coisa de fora, seja de espíritos desencarnados, dos mortos, seja de extraterrestres, seja de seres extradimensionais, Isso. de anjos, seja lá o que Anjo, for. falou bonito, esqueci de falar dos anjos. Mas assim,
Essa é uma febre que atesta, penso eu, a nossa carência humana. Eu preciso estar recebendo alguma coisa de alguém, em especial importante, com nome, para eu me sentir importante. E para eu causar e credibilidade. E para ter uma repercussão positiva e Isso. me verem como alguém importante. Isso aí. Né? Que tem contato direto com o pessoal lá de cima. Bingo! Bingo! Então isso amacia, é gostoso para o ego humano receber esse tipo de coisa, mas atesta a carência humana. Sim. Né? A gente está sempre numa grande expectativa da intervenção de forças do bem para resolver os problemas que nós criamos. Quando cabe a nós resolvermos os problemas que nós criamos. Perfeitamente, certo? Perfeitamente. Como a gente está falando de futuro, e eu já volto daqui a pouco nessa questão do espiritismo que eu estava falando, penso eu que o futuro é o futuro da emancipação do pensamento humano, o ser humano saindo da condição de alguém devedor dos deuses para alguém que vai coordenar o processo evolutivo, não só planetário, universal. Porque tudo que nós fazemos acarreta consequências. Sem dúvida. Na Terra ou sem fora dúvida. dela, Tá aí, tá tudo aí, exatamente. E eu digo universal também no sentido de nós estamos começando a nos exportar para fora da Terra. Em que sentido? Os projetos para a colonização de Marte já estão em curso, nós já temos projetos de viagens para exoplanetas. Sim, né? Sim. Então, a tendência nossa é começar a nos exportar nesse sentido. Você acha que tudo isso aí está escrito mesmo? E essas pretensa colonização de Marte, ir para os exoplanetas, essas coisas, você acha que isso aí é um processo natural? Eu acho que é bem natural. Em que sentido? Natural quer dizer, assim, segue o curso das coisas. Está acontecendo, porque Sim. Isso aí você tem uma série de projetos. Mas está dentro do projeto, digamos assim, vamos chamar isso aí de um grande projeto. Tá tudo... Penso eu que sim. Por então, quê? ok, essa que é a pergunta. Porque a Terra, ao longo dos bilhões de anos que ela existe, já sofreu várias extinções em massa. Sim. Por causa de congelamento, por causa de asteroides, erupção vulcânica. erupções vulcânicas e assim isso vai. Aí. Então, assim, hoje, com o avanço que nós temos da tecnologia, da ciência e tal, nós sabemos que isso tudo ainda ameaça o planeta Terra e, em ameaçando a Terra, ameaça a vida no planeta Terra. Sim. Então, esses bilhões de anos, milhões de anos em que a gente está tentando se desenvolver a ponto de chegar numa condição humana, de raciocínio, de crescimento, etc. e tal, pode, num piscar de olhos, acabar daqui a pouco. Claro. Né? Então, na tentativa de sobreviver à espécie, a gente está com esses projetos de semear a vida em outros mundos. Você está falando em sobrevivência de espécie e a pergunta não pode deixar de ser feita. Nós estamos falando em corpo físico, né? Estamos falando de sobrevivência da espécie, mas nós não somos isso. Isso eu tenho, não sei como, é uma crença minha, uma certeza que eu tenho. Tanto é que quando essa coisa vai embora, tem que me enterrar porque eu começo a cheirar mal e essas coisas todas, né? Então, por que o ser humano tem que se preocupar em preservar isso aqui, se salvar e ir para outro planeta, quando a gente sabe, ou pensa, imagina, que nós não somos isso aqui, né? Por que essa preocupação com o corpo? Aqui a gente tem que fazer um parênteses, porque o agente somos nós aqui. Sim. Mas não é a população geral do planeta. Sim, né? Claro. Então, assim, o medo da morte graça 99% da humanidade, pelo menos. Certo? Pelo desconhecimento. Pelo fim do tudo. Eu tenho medo da morte porque tudo vai acabar. E eu queria continuar existindo. E por isso existem projetos aí do nosso futuro breve, inclusive, de prolongamento da vida humana para 150, 200 anos, 250 anos, que, se as coisas continuarem acontecendo assim, inevitavelmente isso vai ser dessa forma, prolongar a vida humana. Mas assim, aí a gente entra num campo que não tem nada a ver com ciência. Certo. Aí nós vamos entrar vou entrar num campo do meu entendimento, claro, do momento, não sei no depois. Que é o quê? Talvez o que esteja em curso é um grande projeto cósmico de fazer essa realidade existencial que chamamos de universo progredir de alguma forma. Só que
os nossos corpos físicos, eles têm um padrão de ressonância com o universo físico que nós existimos, certo? Então, assim, para eu atuar, eu, alma, ou eu, espírito, ou eu, consciência, atuar nessa realidade existencial, necessariamente eu preciso de um corpo. Sim, nesse momento você precisa. Né? Claro. Como é que eu vou interagir aqui na Terra se eu não tiver um corpo? Isso. Como é que eu vou impactar a sociedade se eu não tiver um corpo? Tanto que um espírito, entre aspas, para se manifestar, ele precisa de um corpo. Né? Exato. Precisa de um médium, precisa de um médium, intermediário. Ou encarna, que é uma forma de... Exatamente. Né? Então, assim, o universo é algo cru, penso eu. Em que sentido? O universo é algo em evolução. Constante. Que fique claro para as pessoas que nos assistem que quando eu falo do universo, não estou me limitando ao planeta Terra, nem mesmo à nossa galáxia. Tudo aí. Mas aquele conjunto de pelo menos 200 bilhões de galáxias que compõem a matéria universal. Fazer o universo progredir, penso eu ser necessário, porque o universo ele é cru, como eu estava falando antes. Ele só evolui à medida que novos elementos são criados dentro dele. Ou seja, quando a criatividade é colocado de forma exposta, Sim. você cria alguma coisa no mundo que não existia. Manifesta. Você cria uma nova informação para o universo, para a Terra, para o universo, e essa informação faz o universo se enriquecer de informação. Tá? Existem teorias científicas hoje em dia que defendem isso. O universo é uma espécie de não é uma mente computacional quântica que está evoluindo à medida que criaturas dotadas de livre-arbítrio criam coisas novas dentro desse universo. Criam, e a acredito informação nisso. vai Acredito enriquecendo nisso. todo esse cabedal dessa mente computacional quântica. Aí as coisas vão evoluindo nesse sentido. Se eu não tiver um corpo, eu não consigo ressoar com essa realidade, portanto eu não trago uma nova informação. Para esse plano você precisa de um corpo. Para esse plano de matéria eu não consigo trazer uma nova informação. Sim. E portanto eu não faço esse universo progredir. Tudo que gerou-se desde os 14 bilhões de anos para trás para cá, que quando esse universo surgiu, a partir de uma singularidade que alguém gerou, como a gente estava falando, tudo, penso eu, está em processo de transformação para se chegar a um ponto. Só que, como disse, repetindo, novamente, só ressoando com esse universo eu consigo trazer alguma coisa. E os meus corpos são necessários para isso. Mas somos independentes dos corpos. O que somos não é corpo. O que somos não é sequer mente. É um eu superior que existe em nós, um sagrado que seja, com grande potencial, com grande sabedoria, com potencial praticamente infinito, que se uma vez acessando-o, você consegue viabilizar alguma coisa nova aqui na Terra. Penso eu que o processo de evolução seja esse autodescobrimento da realidade que se esconde por trás das aparências e você exteriorizar isso para fora de você, para fazer tudo evoluir a partir do que você traz de dentro de você e entra o que você estava comentando das mensagens, que Sim. não precisa ser necessariamente de fora ou de uma outra consciência. Somos capazes de produzir alguma coisa. Tudo isso aqui que nós conversamos agora está no éter, está lançado aqui. Se elas que estão aqui, os outros, qualquer pessoa que tiver, conseguir captar isso aí, está ali à sua disposição. De fato. Agora, tudo isso aí que você está falando e que nós estamos conversando aqui, vamos falar hoje a gente tem que viver a gente fala muito de atemporalidade, né? Mas infelizmente nós estamos restritos ao temporal aqui. Eu sei que é muito arriscado falar, então nós vamos entrar no campo do achismo e a resposta tem que ser no achismo. Tá. Tudo isso aí, esse futuro da Terra que todo mundo fala e nós falamos e vamos continuar falando, que tempo é esse, hein? Que tempo é esse? Uns já dizem que nós entramos no novo ciclo, outros já dizem que nós entramos na nova era. Putz, mas ninguém sabe de absolutamente nada, é o samba do crioulo doido mesmo, sabe? Eles dão data e tudo isso aqui, que como eu disse aquela questão, né? As duas certezas, que nós não sabemos que dia que é hoje. Isso tudo que o futuro da Terra, seria daqui a quanto tempo? Considerando o nosso tempo atual, a nossa concepção de tempo agora. Tudo depende do que nós estamos falando sobre o futuro da Terra. Tá? Por exemplo... Porque o futuro ele não tem mensuração, né? Pode ser.
Depende em qual assunto, porque tem coisas que vão acontecer muito depois, tem coisas que vão acontecer antes. Vamos falar dessa, eu acho que do mais importante. O importante não é tecnologia, o importante não é a visita dos nossos irmãos do espaço, o importante é o crescimento, vamos dizer, o desenvolvimento desse ser experimental chamado de ser humano. Ser humano. Isso que eu quero saber. Isso. Essa aqui. Olha, Eustáquio, eu penso que não demorando muito, vamos calcular isso em número de décadas, pode ser que surja, quem sabe até o século 22, a tão sonhada cidadania planetária, onde vamos nos entender como uma família planetária e não como nações com suas muitas fronteiras, com suas muitas brigas e conflitos infantis que hoje ainda nós temos. Mas assim, eu digo isso porque acho que até o século 22 a gente cria cidadania planetária. Os espiritualistas vão imaginar que a coisa vai se dar por uma evolução bonitinha, romântica, da consciência. Penso eu que não, que a cidadania planetária ela vai surgir como fruto das dificuldades que nós vamos enfrentar em termos ambientais. Estamos pensando iguais, assim. Nesse aspecto eu também tenho... Hoje, eu acho que algum fator externo vai acontecer. O progresso humano, hoje em dia, no que diz respeito ao bem-estar de todos, só surge com a dificuldade. Sim. Não precisaria, mas é a realidade que infelizmente nós encontramos é assim. no mundo. Você só vai no médico quando você sente alguma coisa. Por exemplo. Então, assim, com base nisso, penso eu que a humanidade vai se entender enquanto uma família que precisa se ajudar mutuamente, uns e outros, quando a gente perceber que todos nós estamos sendo ameaçados pela destruição que nós criamos e que vai ter suas consequências futuras pelas questões ambientais. Do que nós contribuímos, mas também as questões ambientais naturais do planeta, porque o planeta ainda é um planeta novo, ainda está criando coisas aí que podem... Você falou numa parte da entrevista que você lembrou muito bem que o planeta passou por sérias dificuldades algumas vezes, a ponto de quase extinção, né? Porque nós tivemos até... O tempo já passamos uma época de 1000 anos quase que na completa escuridão por causa de uma grande erupção vulcânica. Quase dizimou a vida inteira aqui. Eu acho, olha o achismo aqui, hoje o achismo está reinando, que só... Eu já fui otimista, continuo querendo ser um otimista. Eu gostaria que, filosofando, que as coisas se transformassem através do amor e não através da dor. Mas tudo isso é isso. Porque apesar do meu esforço, do seu... de outras pessoas no mundo, né? Porque nós não somos nem flor que se cheire, nem coisa nenhuma aqui, vamos dizer, mas tem um monte de gente trabalhando em favor do mundo, não somos suficientes. Não somos suficientes, que nem diz o Beija-Flor, ele está lá fazendo a parte dele. Sim. Então, eu acho que vai desencadear e não por intervenção de extraterrestre, não por intervenção divina, por besteira nossa raça humana. Vai acontecer alguma coisa, seja lá um grande conflito bélico, uma grande idiotice de um experimento que não tenha domínio, aí sim eu acredito vai acontecer. Uma grande parte da humanidade vai passar para o lado de lá, e aí os que sobrarem não terão alternativa, porque o dinheiro não valerá nada, o meu lotezinho aqui, a minha cerca não vai adiantar nada, eu vou precisar do que você tem, você vai precisar do que eu tenho, aí sim eu acredito que nós vamos começar. Eu, infelizmente, digo isso, ao vivo aqui, infelizmente eu acho que esse é o caminho. Embora eu gostaria que fosse diferente, mas para se adquirir um nível de consciência hoje é uma coisa extremamente difícil. Não impossível, mas extremamente difícil. De fato. Eu não sei se você coaduna, eu acho que você não vai coadunar com o meu ponto de vista. Eu já vi que você prefere, dentro do seu livre-arbítrio, claro, se tem, pensar otimista, né? Que a transformação se dará sem nenhum tipo de dor. Não, eu acho que a dor ela acaba sendo necessária no tipo de mundo que a gente vive, penso eu. Até porque a gente que os espíritas chamam vidas... de provas e expiações, né? Taxam ele como provas e expiações. Mas o que é que a gente precisa perseguir? Exatamente a realidade diferente dessa. Sem dúvida. Como? Através do nosso esforço pessoal de criar uma realidade que possa ser pró-saúde, pró-bem-estar de todos, pró-evolução de todos, né? Pró-felicidade de todos,
Mas isso tudo a gente vai criando gradualmente. A gente está falando da humanidade, mais de 7 bilhões hoje de habitantes no planeta Terra. Isso, 7.200. Carentes de um uma tipo loucura. de percepção, uma consciência que possa dar um sentido maior a tudo isso. A boa parte da humanidade vive no desespero de não entender o porquê que existe. Né? Os que pensam. Sim. Porque quem está só no ritmo automático das coisas. Mas veja, Eustáquio, se a gente não enfrentar essas dificuldades, a gente vai sempre continuar com as mesmas cretinices de sempre. Claro. Enquanto isso, pessoas como você e tantas outras pessoas no mundo estão fazendo alguma coisa para mudar a realidade, para mudar o padrão. Às vezes a gente imagina que é necessário ter, se continuássemos com 7 bilhões de habitantes no planeta, que os 7 bilhões precisariam despertar a consciência, despertar o amor para que então a realidade se mude. Penso eu que não. Com base no quê? Com pensamentos de ordem científica também, como, por exemplo, a teoria da massa crítica. Para falar da teoria da massa crítica, tem um experimento que eu acho fantástico, que se encaixa muito bem nisso que a gente quer dizer, que é o quê? Lá pela década de 1960, num arquipélago japonês, um grupo de cientistas estava estudando uma espécie de macacos que existiam em algumas ilhas da região. Aí, diariamente, os cientistas chegavam de barco na praia, jogavam batatas na areia. Sim. Os macacos vinham, pegavam, comiam aquelas batatas. Eles iam na ilha B, faziam a mesma coisa, na ilha C, a mesma coisa, na ilha D, a mesma coisa. E estudavam esse tipo de comportamento dos macacos. Chegou um dia que os cientistas chegaram, por exemplo, na primeira ilha, jogaram as batatas na areia, mas existia um riacho que desembocava no mar, ali próximo. Uma fêmea macaca, e aí a gente tem que dar um mérito às mulheres, porque elas estão sempre inovando também, pegou a batata da areia, em vez de comer, lavou no riozinho e comeu. Os cientistas anotaram isso porque acharam curioso, porque está diferente do resto, certo? Enfim, foram para a segunda ilha, terceira, tudo como antes. Num outro dia, eles fizeram a mesma coisa e perceberam que alguns outros macacos fizeram a mesma coisa que a fêmea tinha feito no dia anterior. Naquela ilha lá. Na ilha B, C, D, tudo como antes. Até que com o passar do tempo, chegou um número X de macacos, por exemplo, um 100º macaco da ilha A fazendo aquilo, todos os macacos, seja da ilha A, B, C e D, começaram a fazer o mesmo procedimento. Aqui você atribui isso. Como você chama esse processo? Teoria da massa crítica. Atinge-se um número X de indivíduos de uma espécie fazendo algo, se comportando de um determinado jeito ou pensando de um determinado jeito, que influencia toda a coletividade da sua espécie. Como se dá isso? Mudando a consciência. Invisível é a única forma. Mas por quê? Uma mudança de atitude de um macaco que influenciou alguns mais próximos, atingiu um número X, que gerou uma massa tão influente sobre o resto, que todos os outros macacos daquele arquipélago começaram a fazer a mesma coisa. Só que o detalhe é que não existia comunicação visual entre as ilhas, mas a espécie foi influenciada. Por isso que eu disse em um trecho da nossa entrevista aqui, quando nós conversamos com o público disso aqui, essas pessoas... quando a gente muda as pessoas que nos ouviram. Exato. Eu falei dessa ligação, você acabou de corroborar com isso, dando uma prova assim. Então, isso é possível, é factível. Isso. Mas para isso é interessante que a gente comece a mudar a nossa consciência. A gente quer mudar o mundo sem mudar nós próprios, né? De fato. Quem disse que o mundo não somos nós mesmos? Claro que somos, claro. Quem disse que o universo não somos nós mesmos? Não adianta você falar da boca para fora, como a gente falou antes de começar o programa aqui, que a gente fala muita coisa que não sente na verdade. É modismo, a gente repete um monte de coisa, somos papagaios repetidores e não sentimos aquilo. Mas a partir do momento que nós sentirmos verdadeiramente o que a gente fala, nós vamos expressar isso aqui que você acabou de dizer do macaco. Então alguém vai captar. Alguém vai captar, opa, que sensação boa, e vai assumir para si. E assim, aí eu acredito. Eu conheço em torno de umas 5 teorias diferentes que dão suporte a esse tipo de coisa que até então a gente achava que era só crença, né? Tipo, se eu mudar o mundo, se eu me mudar, eu vou influenciar os outros? Como é que... Não, até parece, eu sou uma pessoa sozinha e solitária, eu não vou mudar ninguém. Mas hoje, a ciência de vanguarda tem estudado como isso acontece. Essas histórias você deve usar nas palestras, isso é bom, tem que... Aquela fantástica teoria de
Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, que é a teoria dos campos morfogenéticos, a teoria da ressonância mórfica. Quando um indivíduo faz alguma coisa diferente, ele cria uma informação genética, um gene diferente no seu corpo. É uma pena que a gente é limitado pelo tempo, porque senão a gente iria, olha, então tem assim, tanta o ser coisa. humano, ele precisa se perceber enquanto alguém, primeiro, importante, que tem valor, porque há muito tempo a gente só remete a importância a Deus, a deuses, a espíritos, a anjos, a seja lá quem for, e a gente fica lá como... né? Como o último dos... né? Lá embaixo. E não é nada disso. E não é. Hoje o ser humano ele precisa se emancipar. E se emancipar é ser Isso inteligente, ter senso crítico, uma razão filosófica, potencial exatamente. amoroso. E à medida que a gente vai construindo isso na nossa intimidade, no dia a dia vai vivenciando essa nova consciência que no nosso positivismo a gente espera surgir no mundo no futuro, aí fatalmente a gente está influenciando, mesmo de maneira invisível, as pessoas ao nosso redor. E fatalmente vamos estar influenciando seres humanos que sequer nos conhecem, sequer sabem da nossa existência, que estão do outro lado do planeta, porque nós dividimos uma mesma mente coletiva na humanidade. Jung chamava alguma coisa parecida como inconsciente coletivo dentro das teorias da psicanálise. Mas a gente pode falar dos campos morfogenéticos do pensamento humano, da mente humana, que você faz uma coisa, você lança isso para esse campo da humanidade, você influencia todos os seres humanos a seguir naquela direção, tanto para o bem quanto para o lado dúvida, o livre-arbítrio complicado da história. Você está aqui porque você está dando um curso, né? Eu quero saber quando é que você volta a Floripa, porque nós vamos conversar de novo. eu gostei, tem muita coisa aí para a gente conversar, e você é uma mente aberta, não tem aquela viseira, isso é importante, né? Para que a gente possa dar continuidade a certos assuntos que eu acho que e eu gostei da sua abordagem, ciência com o achismo, com a crença, tudo isso aqui é muito importante. E é bacana, porque você está dando exemplos da ciência. Eu acho que qualquer coisa tem que ter a fundamentação na ciência. A partir da fundamentação da ciência, você pode construir o que você quiser acima daquilo, né? Mas por quê? Porque você está fundamentado ali. E é assim que se deram as grandes influências, os meus patrícios, os gregos lá, como é que é o nome dele? Poxa, fugiu agora, o que fez o Eureka. Não é Aristóteles, sei lá como é que era, esqueci. Então são assim, no campo das ideias, elas estão aí pra gente, então basta a gente captar, e eu quero dar continuidade a essa nossa conversa. Quando é que você retorna? Penso eu que em setembro. Setembro, nós estamos agora em abril, setembro, só daqui a 6 meses, então. A não ser que alguma coisa mude aí do pessoal. Isso, mas até lá nós vamos voltar a fazer aqui. Eu queria que você falasse verbalmente o seu contato. Se alguém quiser manter o contato com você em outras cidades, o Paulo ele mora no Vale do Paraíba atualmente, em Taubaté. Então quem for aí da região do Vale, mas ele anda pelo Brasil inteiro, né, fazendo curso, deixa aí um e-mail de referência. Sim. O e-mail de contato meu é Paulo Gustavo Tavares, tudo junto, Paulo Gustavo Tavares, tudo junto, @yahoo.com.br. Simples, então não tem erro. Qualquer coisa, você pode responder pergunta do telespectador, tudo, né? Então, Paulo, muito obrigado. Você vai estar dando um curso agora, mas esse programa vai passar depois do curso, né? Sim. E espero revê-lo aqui oportunamente e que a gente possa, né, usufruir desse futuro gostoso, né, que seja recente, que seja mais próximo do que a gente possa imaginar e de forma amorosa, né? Então, meu muito obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre.